Senhor descer, vindo me encontrar, eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. Queridos irmãos, boa noite. Nessa noite nós vamos estudar um tema que envolve as últimas coisas, ou seja, vamos trabalhar com o tema As Últimas Coisas à luz de Apocalipse 13. É possível estudar as últimas coisas a partir do sermão profético em Mateus 24 e de outros textos, mas nós vamos trabalhar nesta oportunidade, nessa noite, com as últimas coisas a partir de Apocalipse capítulo 13. E vamos, neste momento, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos ouvir o conjunto M. Ele é um conjunto da história de música, ministério e evangelismo. Ele vai cantar a música Breve Ele Volta. Vamos louvar a Deus com o cântico deste hino. Irmãos, lindo o cântico, né? Muito bonito o cântico e eles também cantam muito bem. Nós vamos dar início ao nosso estudo dessa noite, rogando as bênçãos de Deus para que abra o nosso coração e nos prepare para o estudo desta noite. E vamos ler Apocalipse 12. Vamos começar a partir do verso 17. E embora nosso foco será o capítulo 13, vamos ler esse último versículo do 12, que diz o seguinte: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Vi emergir do mar uma besta. Vamos começar, irmãos, com o contexto desse texto que lemos. E o contexto dele, a partir de Apocalipse capítulo 12, nós vamos ver que tem uma mulher. Esta mulher do capítulo 12, que nós vemos desde o versículo 1, ela é
a linhagem ou a ascendência de Jesus. Ela mostra, nos lembra o sonho de José do Egito, no livro de Gênesis, e mostra a linhagem através da qual veio a nascer Jesus. E também alguns veem essa mulher como sendo igreja, outros como sendo o povo de Israel. Mas é a linhagem ou a ascendência de Jesus. A gente percebe que o dragão, ele coloca diante da mulher, né? E tenta impedir que a criança nascesse. Também nós temos nesse quadro o dragão. Basta lermos no capítulo 20, verso 1 e 2, que nós vamos entender quem que é esse dragão. O dragão diz que o texto que um anjo segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Portanto, enquanto a mulher é a ascendência de Jesus ou a igreja, o dragão é o próprio diabo, Satanás ou a antiga serpente, no dizer aí do próprio texto. Vamos começar então, irmãos, vendo aí a história da mulher e do dragão. Veja que o dragão se detém frente à mulher que estava para dar à luz, para devorar-lhe o filho, mas ele não consegue. A gente percebe isso ao longo da história, esta realidade, quando várias vezes o dragão tenta impedir que o filho nascesse. De Caim, quando matou seu Abel, nós vemos mais adiante na descendência de Sete, e nós vemos, por exemplo, na véspera de Jesus nascer, quando o rei mandou matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. São investidas do dragão para que essa mulher não desse à luz. O texto também nos mostra que o filho nasce, que ele não consegue impedir. O filho nasce e é arrebatado até aos céus. E também nós vemos nesse texto que o dragão passa a perseguir a descendência da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E o texto que lemos fala que ele se põe de pé sobre a areia. Ele põe de pé sobre a areia para buscar os seus auxiliares, para buscar aqueles que irão ajudá-lo a perseguir a descendência da mulher. E os seus aliados, os aliados do dragão, são a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, que são exatamente os dois que nós estamos vendo nesse texto. Portanto, o dragão tenta primeiro contra a mulher. Ele não consegue impedir que a criança nasça e que ela seja elevada aos céus. Aí ele persegue a descendência dessa mulher. E para ter eficácia ou maior eficiência nessa perseguição, ele chama os seus aliados, né? Como vemos aí no capítulo 13 do livro de Apocalipse. O capítulo 13, versículo 1, fala que vi emergir do mar uma besta. Quer dizer, João olha para o mar e vê saindo das águas. Observe que é mar, portanto tem ondas, está em movimento a água, e ele vê um animal saindo do mar, que tinha 10 chifres, é o que ele vê primeiro, que primeiro aparece à tona. Ele tinha 7 cabeças, e sobre os chifres ele tinha 10 diademas, e sobre as cabeças ele tinha nome de blasfêmias. O texto também nos mostra, a partir do verso 11, que João continuou olhando e viu agora emergir, ou levantar, ou subir da terra, agora já não é mais do mar, uma segunda besta. E essa besta ela possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro.
só que ela falava como dragão. E vamos ver, irmãos, algumas características dessas bestas. Primeiramente, vamos trabalhar com a besta que emerge do mar. A besta que emerge no mar, ela nos evidencia um poder político. Muito se tem falado na besta do mar no sentido de pessoa, outros falam no sentido de estrutura ou de Estado. A Bíblia não esclarece isso, mas ela nos mostra e evidencia que é um poder, e um poder político, e mais um poder político anticristão. E nós vemos algumas características desse poder no texto que lemos. A primeira característica é que ele demonstrará poder. Ou seja, quem exercer esse poder, ou o grupo que estiver exercendo essa condição, ou estado, ou estrutura, vai demonstrar para as pessoas que têm poder. O texto fala que ela recebeu uma ferida mortal, e essa besta se curou dessa ferida. Todos acharam que ela ia morrer, que ia acabar, e ela cura dessa ferida. E ela ressurge, vamos dizer, das cinzas. E a partir disso, ela demonstrou o seu poder para todas as pessoas que tomaram conhecimento desse fato. O texto fala também que foi dado à besta ampla autoridade. Veja que nós trabalhamos há pouco tempo atrás com o conceito de poder e de autoridade. O poder é a força, a capacidade com que você realiza as coisas. A autoridade é a legitimidade pela qual você realiza essas coisas. Observe que, primeiramente, a besta vai demonstrar às pessoas, ao povo, um poder tremendo. E a partir desse poder que ela demonstrará, ela receberá autoridade. Veja que o fato de alguém ter poder não significa que ele tenha autoridade. A ausência de autoridade pode nos trazer algum descanso. Veja, por exemplo, o governo da Coreia do Norte, ele tem poder e ele tem autoridade no seu país, mas ele não tem autoridade sobre o Brasil. Imagine que lhe seja dada autoridade para agir no Brasil. A situação é outra. Ou seja, esse poder que está longe e que é exercido no território coreano passaria a ser exercido também no Brasil. Veja que a autoridade, ela pode ampliar, como nesse caso, a área de atuação deste poder. Outra característica é que ela reivindicará a adoração. Normalmente, quando o poder é soberano, quando o poder é muito, há uma tendência do homem reivindicar a adoração. É muito difícil a gente ouvir uma frase no meio da sociedade: você sabe com quem você está falando? Esta frase evidencia de que alguém que tem amplo poder e ampla autoridade está se referindo a alguém que não tem o mesmo poder e não tem a mesma autoridade que ele. Está reivindicando ser tratado como alguém de um nível superior. E quando esse nível superior é muito exacerbado, há uma tendência à adoração, irmãos. A reivindicar a adoração é o problema do pecado humano, é querer ser como Deus. E nós vemos que isso vai ser uma tendência da besta que sobe do mar. E é exatamente o que nós encontramos nas Escrituras.
O texto fala também que ela pelejará e vencerá os santos. Não apenas lutará, mas vencerá. Nós vemos isso tanto no versículo 7 do capítulo 13, como também no capítulo 11 e 12, nós vemos algo semelhante. Foi dado a ela pelejar e vencer os santos. E quando ela vence os santos, no capítulo 11 nos mostra, foi uma vitória tremenda. Ficaram restos mortais espalhados pela cidade. A besta promoveu festa por causa dessa vitória. As pessoas davam presentes umas às outras. Então foi algo que trouxe um upgrade para a sua fama, para o seu poder, para a sua autoridade. E nós encontramos ainda no versículo 4 uma pergunta: quem se assemelha a ela? Quem pode lutar contra ela? Quem pode encarar a besta que emerge do mar? Quem pode ameaçar este poder tremendo que ela exerce sobre a humanidade? Mas nós temos no texto uma outra besta, que é a besta que emerge da terra. Enquanto a besta que emerge do mar, ela emerge em meio à turbulência, a uma ideia que haverá uma turbulência social, política, econômica, quando a besta atua, tanto é que ela recebeu uma ferida e estava uma ferida mortal, evidenciando essa turbulência toda. A besta que emerge da terra já é diferente. Ela emerge de algum lugar firme, fixo, sem variação, sem confusão. E ela é evidenciada no texto como um poder religioso. A besta que emerge da terra é um poder religioso. E, primeiramente, nós percebemos que este poder religioso, ele é um poder falso. Não falso no sentido de inexistente, mas ele é falso porque quando você olha para este poder, ele parece um cordeiro. Mas quando ele abre a sua boca, quando ele vai falar, a voz dele é uma voz, a voz é de dragão, a voz não é de cordeiro não. Portanto, é algo que engana. Ele tem a aparência de cordeiro, mas ele fala como dragão, porque ele recebeu a autoridade do dragão. A fala dele, a conversa dele, a diretriz, os caminhos dele, todos são os mesmos caminhos do dragão. Tanto que o texto também fala que ele exerce uma autoridade derivada. Derivada de quem? Derivada do dragão. Ele recebeu essa autoridade do dragão. Observe que a besta que sobe da terra, ela não tem uma autoridade dela mesma, como ocorre com a besta que sobe do mar. Mas a besta que sobe do mar outorgou a ela essa autoridade. Então ela exerce uma autoridade derivada. O texto também nos mostra, no verso 11 a 15, que ela opera grandes sinais. E ela seduz o povo a adorar a besta que sobe do mar. É um perigo, irmãos, as pessoas que ficam observando sinais, observando milagres, ou indo atrás desses milagres, ou avaliando profetas pelos milagres que fazem. Isso é muito perigoso. Devemos lembrar que Moisés, quando foi falar com Faraó, os magos de Faraó fizeram os mesmos milagres que ele fez. Ele fez com que uma vara transformasse em cobra e os magos fizeram a mesma coisa. O texto não fala que aquilo foi uma enganação, mas a pergunta é: esse poder com o qual os magos de Faraó fizeram aquela vara transformar em cobra,
veio de onde? Quem concedeu este poder para eles? Portanto, irmãos, a besta que emerge da terra, ela operará grandes sinais. Ela vai fazer fogo descer do céu. Agora, ela faz tudo isso com qual objetivo? A seduzir, a enganar o povo para a adoração da besta que sobe do mar, para o culto anticristo. Esse é o objetivo dela, é promover o culto anticristo, a adoração da besta. Outra coisa que encontramos no texto, no verso 16 e 17, é que ela restringirá o comércio ao culto. Ou seja, quem participa do meu culto pode comprar, pode vender, pode comer, pode se alimentar, pode interagir com as benesses da sociedade. Mas quem não participa do meu culto está fora. Esse é o sentido. Se você não participa do meu culto, você está fora do processo. Você não participará disso. Veja, irmãos, que seriedade isso, né? Ela vai lastrear o comprar e o vender ao adorar a besta. Quem não adora a besta não compra, não vende e, portanto, não tem como alimentar-se. Ela restringirá o comércio ao culto. E, finalmente, ela vai ter um número que não é número divino. O número é de homem, porque ele é 666. A ideia, irmãos, de 3 números é em função do dragão e dos seus aliados. Portanto, eu tenho o dragão, eu tenho a besta que sobe do mar, que é o anticristo, e tem a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. A ideia é que é número de homem porque ele é incompleto ou ele é limitado. Ele vai se mostrar como ilimitado, como um todo-poderoso, mas na realidade ele é limitado. Ele é um número de homem, ele não é um número de Deus. Eles não conseguem chegar a Deus. Então, por isso que ele é um número de homem. 666. A ideia é porque o homem também foi criado no 6º dia. O dia do Senhor não é o 6º dia. O dia do Senhor é o 7º dia. Então a gente percebe aí essa questão, esse aspecto da numerologia. Mas vamos ver mais um pouco sobre a questão desse número. Primeira coisa que nos chama a atenção aqui, irmãos, é sobre o local. Há muita discussão sobre os 666 ou o anticristo. Ele virá de onde? Isso varia muito de país para país. Os americanos costumam dizer que o anticristo virá do Oriente Médio. No Oriente Médio, eles costumam dizer que virá da América. A mesma ideia da América Central. O povo da Europa, alguns falam que virá do Oriente Médio, mas antigamente aquela região da Inglaterra e dos Países Baixos, eles afirmavam que o anticristo viria de Roma e, portanto, varia de país para país. Eu estava vendo essa semana alguém dizer que o anticristo para os brasileiros vai vir da Argentina. Vocês pensaram como é que são as coisas? Teve um que falou assim, ainda vai ser um torcedor do Boca Juniors. Portanto, irmãos, de onde vier, nós não sabemos de onde virá. A Bíblia não fala nada sobre aspectos de localização. Outra coisa é quem será o anticristo, ou seja, qual pessoa é essa? Aliás, será uma pessoa, será uma estrutura de governo, será um Estado? Quem será a besta? Quem será os 600, que terá esse número 666? Nós não sabemos. A Bíblia não especifica, não indica quem vai ser. Mas a palavra de Deus
ela também nos dá algumas diretrizes sobre isso. E uma das diretrizes que ela nos dá é que este número será utilizado na fronte e na mão direita. Está lá em Apocalipse 13:16. O que evidencia isso, irmãos? Tudo que nós pensamos com a mente. Onde está a fronte. Então, a nossa mente é onde nós pensamos, maquinamos, programamos. Tudo que você faz, antes de fazer, você pensa. E quando você for fazer alguma coisa, você faz com as mãos. A ideia de mão é uma ideia de fazer. A ideia de fronte é a ideia de pensar. O que o texto nos evidencia é que este sinal na fronte é uma ideia de que a pessoa vai pensar no anticristo, maquinar o anticristo, e tudo o que ele fizer vai ser para defender um governo anticristão e defender uma religião anticristã, uma filosofia anticristã. Tudo que for anticristo vai passar pela mente e vai vir para as mãos. Ou seja, não apenas vai pensar, vai maquinar, mas vai também fazer, vai também praticar. Portanto, irmãos, a ideia do número anticristão está ligado também com o pensamento, com os projetos e com aquilo que o homem fará. O evangelista João, em sua carta, primeira carta no capítulo 4, ele nos alerta sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: nisto conheceis o Espírito de Deus. Então, como é que nós podemos conhecer o Espírito de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E aí, irmãos, veja bem, como é que nós confessamos que Jesus Cristo veio em carne? Por exemplo, na ceia. Quando nós ministramos e participamos da ceia do Senhor, o que nós estamos dizendo? Nós estamos afirmando que o Cristo que nós cremos, ele veio em carne, que representado pelo pão que comemos, e em sangue, representado pelo vinho ou pelo suco que tomamos. Portanto, irmãos, a ceia, ela evidencia, ela mostra, ela apresenta a natureza humana de Jesus. Mas aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus, ele não procede de Deus. Pelo contrário, se ele não confessa que Jesus veio em carne, ele é o espírito do anticristo. E João diz, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E se ele, irmão, já estava no mundo na época de João, imagine hoje, então. João já evidencia que os anticristos já atuavam no seu tempo. Vamos ver, irmãos, enfim, o que este texto nos ensina. O que nós podemos aprender e trazer para a nossa realidade, esse texto de Apocalipse 13. Quando nós lemos, irmãos, esse texto e olhamos para os nossos horizontes, para o dia que vivemos hoje, nós percebemos que há uma tendência à universalização. Ou seja, o mundo tende à globalização. Veja que quando este vírus começou, logo que ele começou, houve um impacto na economia, nas bolsas de valores. E o vírus ainda nem tinha chegado no Brasil. O reflexo econômico já chegou, porque a bolsa foi lá embaixo. Há, irmãos, uma tendência à universalização. Há países que influenciam mais do que outros, mas que a tendência é universalizar. Quando o preço do petróleo sobe
ou eles sobem o valor do petróleo entre os produtores lá de petróleo, às vezes no Oriente Médio, isso influencia a nossa vida no Brasil. Ações que o presidente da República dos Estados Unidos toma influencia no Brasil. Às vezes coisas que acontecem muito distante de nós influencia aqui. Portanto, há uma tendência à universalização. As coisas não são localizadas, não são estanques, não são separadas, mas são universais. Há uma tendência à universalização. Na universalização, nós encontramos também uma tendência do retorno a Roma. Isso, o que é isso? É um retorno à antiga Roma. Como era, por exemplo, os esportes na antiga Roma? Em Roma havia corridas de biga. Pessoas ganhavam fortunas com aquilo ali. Hoje nós não temos mais bigas, mas nós temos as corridas de Fórmula 1. Você já reparou quanto rende essas corridas? O valor que está envolvido, os prêmios que estão envolvidos nessas corridas? Observe as disputas que temos nos nossos dias e que têm alcançado determinado glamour, como, por exemplo, o UFC. Uma luta bruta, uma luta típica da antiguidade, que já tinha acabado, que já não existia mais oficialmente. E hoje já estão colocando essas lutas no octógono, e inclusive o Brasil tem se destacado com pessoas que praticam essa luta. As festas, as orgias, há muita coisa que havia na Roma antiga e que hoje há uma tendência a revivermos essas coisas. Outra coisa, irmãos, que nos chama a atenção para este texto é que há uma tendência ao controle geral. Ou seja, há uma tendência que tudo seja controlado. Os controles não são mais localizados, mas os controles eles são generalizados. Observe que recentemente nós tivemos em São Paulo o controle do governo de São Paulo das pessoas que não estavam em casa, a partir dos celulares. Então, a partir dos celulares, eles viram quem estava em casa e quem estava na rua. E chegaram à conclusão, nós estamos hoje com menos de 50% em casa. Ou nós estamos com 60% e precisamos de chegar a 70%. Gente, isso é controle universal. Veja que o próprio imposto de renda do trabalhador, ele é retido na fonte. Significa que o trabalhador não precisava apresentar, fazer nenhuma declaração de imposto de renda. Porque se ele tem uma renda e essa renda já é tributada na fonte, não tem sentido. Só que as pessoas declaram, por quê? Para que elas ajudem o Estado a fiscalizar profissionais liberais, como médicos, como dentistas, que às vezes fazem algum trabalho e eles poderiam não declarar aquele ganho ao Estado. E o Estado quer controlar tudo. Então, tudo isso é forma de controle do Estado. Quando eu estava há 3 anos saindo de uma empresa estatal onde eu trabalhava, o Estado, o governo federal arranjou um controle que todos os empregados tinham que preencher, citando os bens que ele tinha no início do ano, os bens que ele tinha no final do ano, os valores desses bens e muitas coisas da nossa individualidade. Há uma tendência ao controle geral. Querem controlar todas as coisas. Veja só, essa semana estão pagando R$600 para quem não tem
carteira assinada. E o que aconteceu? Muitas dessas pessoas tinham problemas com o CPF ou por algum motivo e o pagamento delas foi bloqueado porque o governo quer ter controle dessas pessoas. E elas chegaram para receber e como não tinham CPF ou o CPF estava bloqueado, elas não puderam receber os R$ 600. Aí o que aconteceu? Um advogado da União, ele entrou com ação no tribunal pedindo que a justiça obrigasse o governo a pagar essas pessoas mesmo com o seu CPF irregular. E o governo já falou que vai recorrer, porque se ele fizer isso, vai começar a perder controle e há uma tendência ao controle geral. Querem ter controle de todas as coisas. Controle de compra, controle de venda, controle de troca, controle de herança. Tudo é controlado. Nada pode fugir ao controle. O texto também, irmãos, nos mostra que há um clamor universal por um líder. As pessoas estão em busca de um líder. Observe o presidente dos Estados Unidos. Ele é um empresário, um homem muito rico e tem muitos empregados. Ele é um líder. Observa como ele lidera, como ele leva a coisa para frente. Então, há, irmãos, um clamor universal por um líder. Não sei se você lembra, mas quando o Lula foi nosso presidente e estava em alta na mídia e também nas pesquisas, os países vizinhos ficavam clamando que ele fosse presidente deles também. Eles estão em busca de um líder. O mundo está procurando um líder, alguém que os lidere, que os conduza, que dirija, que no momento de Covid-19 dê uma palavra certa, uma palavra correta, um rumo. Eu fico apreensivo, irmãos, com esse tempo, porque esse tempo onde as águas estão sacudindo, balançando, é um tempo semelhante ao que as Escrituras nos falam, e oportuno para o surgimento de uma besta, para o surgimento de um poder político, de um poder que tem resposta para todas as coisas, que tem solução para todos os problemas, que tem cura para todos os males, que alguém cuja cabeça que sofreu um golpe mortal e que levanta depois de levar esse golpe. Há um clamor universal por um líder no mundo que vivemos. Também há uma intensificação da religiosidade. Veja, irmãos, a religiosidade, ela é algo bom quando essa religiosidade nos liga ou religa a Deus. Mas quando eu falo religiosidade, eu estou falando no sentido genérico. Hoje mesmo estávamos distribuindo folhetos no mercado municipal e vimos várias pessoas falar coisas religiosas ou coisas ligadas à religião, mas ligadas a crendices populares, ligadas a coisas alheias às Escrituras Sagradas. As pessoas, elas clamam por uma religiosidade e há uma intensificação disso. Falam, por exemplo, de OVNIs como se fosse algo real, como se fosse algo provado. Essa religiosidade, ela tem intensificado e tem avançado nos arraiais protestantes, pedindo para você colocar, por exemplo, um copo de água sobre a televisão, sobre o rádio, orar e tomar aquela água para que você cure.
são religiosidades. Essas intensificações, a intensificação da religiosidade, ela cria um ambiente favorável para que um poder religioso anticristão se levante. Veja a tendência do mundo que vivemos. Também, irmãos, nós vivemos um tempo que as profecias estão se cumprindo. O texto bíblico nos fala que haverá nos últimos tempos muitas epidemias. Nós, além disso, enfrentamos terremotos. A ciência se multiplicará. O amor se esfriará. São coisas que as Escrituras nos mostram e evidenciam que essas profecias têm se cumprido. A cada dia estão se cumprindo. E é preciso estarmos atentos a essas profecias. O texto bíblico também nos ensina que a vinda de Cristo está às portas. Irmãos, nós não sabemos quando, mas Ele vem. Ele não disse a data, mas Ele falou das evidências da sua vinda. E nós precisamos, irmãos, estar atentos a isso. Veja só o que o evangelista Marcos registrou, que são palavras de Jesus. Ele disse assim: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. O que Jesus disse aos seus discípulos, ele diz a nós hoje: vigiai. Ou seja, vamos estar atentos, irmãos, atentos às Escrituras. Vamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus nos fala. Vamos estar atentos a estabelecer parâmetros na nossa vida em acordo com a vontade de Deus. Vamos estar atentos aos falsos profetas que ficam semeando palavras que não são palavras de Deus. Vamos ficar atentos, preparando-nos para o encontro com o Senhor Jesus. Há um cântico maravilhoso que fala sobre isso, exatamente o que está dizendo esse texto. Ele diz assim: será de manhã, será ao meio-dia, será à noite. Quando é que nós vamos cantar? Vem, Senhor Jesus. Quando nós vamos cantar? Ora, vem, Senhor Jesus. O texto do hino é maravilhoso. Vamos prestar bem atenção na letra e na música deste cântico. Cristo há de vir com os anjos da
quando vamos cantar? Volta Cristo, aleluia, aleluia, amém. Vamos orar. Pai Celeste, nós suplicamos a Tua bênção sobre cada uma pessoa que nos ouve nesta oportunidade. Alcance, Pai, estas pessoas com a Tua graça, com a Tua bênção, orientando-as pela Tua palavra, abrindo-lhes o coração, a mente, agora, Senhor Deus, para colocar em prática esta palavra no seu dia a dia. Suplicamos que o Senhor nos guarde nessa semana, nos desafios que teremos, nas lutas que enfrentaremos. Sê, Pai, o nosso guia, sê, Pai, o nosso protetor, sê, Pai, o nosso orientador. Suplicamos, Pai, pelas nossas autoridades constituídas, que elas também sejam alcançadas com a Tua graça, com a Tua direção, nesses dias difíceis que estamos enfrentando. E suplicamos, Pai, que Tu nos guarde para que possamos sempre estarmos preparados para o encontro contigo. Nós oramos, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar a todos. Amém. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé.